Jesus voltará. Aqui diz: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. Aquele é quem? Jesus. Ele vai voltar. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante dele. Não importa aonde você estiver, aonde as pessoas estiverem, quando Jesus voltar, todos vão ver. E ele vai vir levar a sua igreja, o seu povo. Que você possa ser essa igreja, esse povo. Você possa estar em espírito, em verdade, servindo a Ele com integridade, com retidão, fazendo o melhor para adorar a Ele. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Será maravilhoso contemplar o meu Salvador. E quando Ele vier, irmãos, para nós, se estivermos na presença dEle, em comunhão com Ele, ligado nele, na intimidade com Ele, vai ser maravilhoso esse dia. Mas para aqueles que não creram, que não receberam, que não acreditaram, vai ser triste. Vai ser triste. Nós cremos que o Senhor vai voltar. A próxima música é o Teu Reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que o Senhor é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Faça isso. Se você crê, adore. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Aleluia! O Senhor é o nosso Rei. Aleluia! Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Aleluia. Oh Deus, queremos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Receba o nosso louvor no teu trono de glória, Deus. Oh Deus, que nós possamos te louvar, Senhor, do nosso fundo do nosso coração, Deus. Queremos nos entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, Deus, os nossos projetos, os nossos sonhos. Oh Deus, sabemos que o Senhor está nos ouvindo em todo o tempo, Deus. Queremos ser um adorador por excelência, Deus. Queremos te adorar, Senhor, com todo o nosso ser, Pai, com todo o nosso fôlego, Deus, reconhecendo a tua soberania sobre nós, Pai. Oh Deus, venha ao nosso encontro a cada dia, Pai. Que nós possamos, Deus, ser sinceros diante do Senhor, ser transparente diante do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor está em cada coração aqui ao mesmo tempo, Deus. Oh Deus, declarando que o Senhor é o nosso Deus, declarando que o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Continue com a tua mão sobre nós, Pai, trabalhando em nossos corações, Deus, derramando a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, Pai. Nós somos o teu povo, Deus. Queremos te servir, Deus. Queremos te adorar, Deus. Só tu és o nosso Senhor. Só tu és santo, santo e santo, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Receba o nosso louvor em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado, Pai. Os irmãos podem se assentar. hoje com o nosso irmão Tom. O irmão Tom é deficiente visual
mas ele toca, tem o dom de tocar, de cantar, e ele vai estar tocando e a irmã Jurema vai estar louvando agora. Vamos. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, nas horas incertas, é meu conselheiro, fiel companheiro, e afeto me tem. O mundo não vê o amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo, é rei do universo, está sempre em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxos, vaidades e superstições, mas quando percebem, às vezes é tarde, pois o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê o amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo, é rei do universo, está sempre em meus versos, seu nome é Jesus. Nós falamos hoje que Jesus é o elo da nossa comunhão. O sangue de Jesus, ele nos aliançou para os céus. Deus esteja abençoando a vida do nosso irmão Tom e da nossa irmã Jurema. Aliás, esse hino foi um dos primeiros que eu vi a Jurema louvar quando comecei a acompanhá-la para a igreja. E eu disse, essa vai ser a minha esposa. Né? Cantando desse jeito, louvado seja Deus. E nós depois começamos a namorar, casamos, estamos aí 39 anos casados, né, amor? Muita luta, mas muita vitória, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Estamos acompanhando hoje o nosso pastor querido, pastor Hélio Cordeiro Rolotão, um amigo, né? Vai trazendo a palavra para nós. Pastor Hélio, nós somos amigos de longas datas. Foi em 82, né? Nós nos conhecemos na fábrica onde trabalhamos. Não vou falar o nome da fábrica para não fazer comercial, né? Lá a gente, hoje eu estou bem prudente com relação a isso. Lá conhecemos o pastor Hélio, né? É engraçado que nós somos, digamos, um pouco diferente, né? Maneira de ser, né? De agir. Há algumas coisas, né? Que discordamos, mas no campo da teologia, claro, né? Mas amigos mesmo, né? E na mesma fé, na mesma crença, no mesmo Deus, no mesmo Cristo, no mesmo Espírito Santo, na mesma palavra. Isso nos une. Ele está acompanhado da nossa irmã Nadia, sua esposa. Deus abençoe grandemente esse casal. E hoje ele estará trazendo a palavra de Deus
para os nossos corações. Pastor Hélio, eu vou pegar um outro microfone, porque esse aqui eu já usei. Temos um aqui limpo, para que o irmão possa usar. Tá ok, meu irmão? Nós estamos tendo todo o cuidado aí por causa do Covid. O pastor, sinta em casa não, né? Sinta na sua igreja, né? Fique à vontade. Deus abençoe grandemente a vida do pastor. Isso, meu irmão, vamos esperar aqui, liberar o microfone aqui, para que o pastor fique à vontade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique à vontade, meu pastor. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Na verdade, pastor Rui, foi em 1980, né? 1980. Os irmãos sabiam que foi eu que parti o bolo no casamento do pastor Rubem? Eu e irmã Nadir, né? Recém-conhecido lá depois do casamento da Joyce. É lá na cidade boa de Belfort Roxo, né? Era muito boa naquela época, né? Hoje nem tão boa assim, né? Né, pastor Rubem? Nós saímos de lá e saiu a luz, né? Ficou só as trevas. Na verdade, irmãos, é muita alegria para nós estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Na verdade, agora eu sou um pastor ovelha, né? Não estou pastoreando, então aprendi a ser um pastor ovelha. E graças a Deus, nos damos muito bem ali com o pastor Jorge, ajudando naquilo que está ao nosso alcance. Ela tem uma coleção de pastor, né? Pastor Hélio, pastor Elmiro, pastor Marcelo, pastor, como é que é outro? O Márcio, e assim por diante. Paulo Márcio, né? E o Marcelo. Eu falei até que o pastor vai mandar um pouco para cá, né? Para ajudar o pastor Rubem. Vamos dividir, né? A tarefa. Irmãos, eu quero ler com os irmãos João capítulo 8. Esse é um texto muito conhecido de todos. Acredito que todos presentes neste auditório e lá na sua casa também já leram este texto, esses 11 versículos, como também já ouviram mensagens substanciosas extraídas desse texto. Hoje eu quero analisá-lo de outra perspectiva, que é muito interessante também. João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. E diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os fariseus, os escribas e fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se os olhos, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão ou na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus
E não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, nós colocamos nesta hora a nossa vida diante do Senhor. E pedimos a Deus a orientação e instrução do Teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. E tudo quanto aprendermos, ó Deus, possamos viver dia a dia, ó Deus, na prática, em nosso dia a dia. E que assim, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, a Tua igreja edificada e os perdidos salvos, ó Deus, através das nossas palavras, da nossa postura nessa sociedade corrompida na qual vivemos nesses últimos dias. Pai querido, perdoe nossos pecados, acrescenta nossa fé em Ti a cada dia e nos dê cada dia a capacidade de compreender a Sua palavra e a Sua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha especialidade é julgar. Os irmãos já ouviram essa frase em algum lugar? Ou já leram? Certamente que não, né? Ninguém diz isso. Minha especialidade é julgar. Mas às vezes a nossa atitude diz isso, né? As nossas atitudes, às vezes dizem isso, que somos especialistas em julgar as pessoas. O Senhor Jesus, por diversas vezes, abordou o assunto julgamento. Porém, há duas falas por ele pronunciadas que é de grande relevância. A primeira está registrada em Mateus 7, versículo 1. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. À luz do contexto, não se trata de proibições de todos os julgamentos. A proibição refere-se a julgamento hipócrita, de censura, de justiça própria e outro tipo de julgamentos injustos. Esse tipo de julgamento está alicerçado em pressupostos defeituosos e em corações desprovidos de amor e humildade. Por esta razão, Jesus orientou os fariseus a julgarem segundo a própria perspectiva e não a perspectiva dos outros. Existe, porém, um tipo de julgamento que devemos exercer com cuidado e discernimento. A esse, Jesus assim pronunciou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A expressão reta justiça, na concepção de Jesus, bem como dos judeus que ali estavam naquele tempo, referia-se à correta interpretação da lei de Moisés, ou na hierarquia de valores. Se a gente ler o texto do capítulo 7, a gente vai ver que Jesus faz uma crítica aos seus contemporâneos pelo fato dele ter curado alguém no dia de sábado, e eles fizeram uma crítica severa, não somente nesse texto, mas em tantos outros, quando Jesus disse: mas no sábado você não leva o seu boi, o seu jumento para beber água, como que eu não posso curar alguém no sábado? Nós vemos aqui uma escala de valores defeituosa, porque se colocava os animais primeiro em lugar, o sábado em segundo e o homem em terceiro. E Jesus veio para justamente inverter esses valores, no qual está resumido nos seus 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo, como a ti mesmo. Então a escala de valores que Jesus estabeleceu: primeiro Deus, segundo o homem, a pessoa humana, em último lugar as demais coisas. É assim que é a escala de valores estabelecida, por Jesus. E na verdade, meus irmãos, julgamento é algo muito terrível
mas queremos considerar alguns fatores descritos no texto que acabamos de ler, digo João capítulo 8. Com que propósito as pessoas julgam outras pessoas? Qual o objetivo? Qual o propósito? Primeiramente, julgam com a intenção de esconder os seus próprios erros. As pessoas julgam os outros com a intenção de esconder os seus próprios erros, de ocultar os seus próprios erros. O próprio texto diz isso, quando aqueles homens religiosos trouxeram aquela mulher diante de Jesus, acusando-a de ser flagrada em adultério, a própria palavra de Jesus revela isso, porque Jesus disse, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que ele estava fazendo? Queria julgar aquela mulher para esconder erros semelhantes que eles tinham, ou que eles praticavam. Então, na verdade, essa concepção humana que carregamos também, muitas das vezes, amados, nós julgamos os outros porque nós queremos ali colocar debaixo do tapete coisa que nós fazemos semelhante a eles, semelhante ao nosso próximo. Isso é algo, digamos, não somente no campo da teologia, mas no campo da psicologia. Quando você fala muito de um assunto, quando a pessoa faz muita crítica acerca de um tema, de um assunto, alguém diz, ele fez, faz ou fará aquilo. Então, meus amados, julgam com o propósito de esconder os seus próprios erros. Tiago capítulo 2, verso 11 diz, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu não comete adultério, mas mata alguém, então é transgressor tanto um quanto o outro. É verdade que perante a lei do nosso país ou de outros países, há coisas que é crime e outras não, mas diante de Deus são pecados semelhantes. Segundo lugar, meus irmãos, julgam com seletividade. O que é isso, seletividade? Seleciona a quem julgar. Onde estava o homem que estava com aquela mulher? Eles não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher. Então julgam com seletividade. Eu quero dizer, escolhem as pessoas a quem julgar. Aqui está uma mulher que está com um problema moral. Ela foi apanhada em próprio ato adulterando. Mas adulterando com quem? Será que ela estava adulterando sozinha? Será que ela estava escondida em algum lugar, sem ter nenhum acompanhante? Então, se ela não tinha nenhum acompanhante, então isso não era adultério. E alguém só comete adultério com outra pessoa. E eu pergunto, por que não trouxeram a mulher e o homem para colocar ambos diante de Jesus? Porque os fariseus agiam e agem, julgavam e julgam com seletividade. Escolhem as pessoas para julgarem, mas não julgam a todos da mesma forma. Quer ver uma coisa? Muitas das vezes, você já ouviu essa frase, né? Amigo meu não tem defeito, mas inimigo, se não tiver, opõe. Já vi muitas pessoas dizerem isso. Isso é julgar com seletividade. Meu amigo tem defeito, mas tudo bem, meu amigo, né? Mas se o meu inimigo, ele não tem, opõe defeito. Para me dizer, para me julgá-lo, para me falar mal dele. Quer ver outra coisa? Digamos, quantas pessoas é julgado porque torce por um time que não é aquele que você torce? Ou porque vota num candidato naquele que você não vota. Então essa seletividade no julgamento, ela é bem presente, não é coisa nova, é coisa lá da época de Cristo. Eles levaram aquela mulher, mas não levaram o homem. E eles queriam que Jesus julgassem ela, mas não falou nada acerca do homem que com ela estavam. Porque as pessoas certamente fazem esta seleção para dizer quem é certo e quem é errado, independentemente do que ele fez, mas do seu conceito que você estabeleceu na sua própria cabeça e no seu próprio coração. Julgam com seletividade. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. É como se fizesse um círculo.
um círculo, ela estando no meio, para ela não sair dali fugindo. Colocou no meio, diante de Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei afirmam que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que diz? Jesus também era o objeto do julgamento deles. Ela está assim, deve ser julgada. E o Senhor, que é mestre, o que você vai falar? Então era com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o comprometesse. A Bíblia diz no próprio texto para experimentá-lo. Então, às vezes as pessoas fazem, conforme o caso aqui, traz um assunto para você, traz uma abordagem para você, coloca você diante de uma situação para ver como você sai dessa. É isso que ele estava fazendo com Jesus. Eu quero ver como que ele sai dessa agora. E muitas das vezes, meus irmãos, é isso que acontece comigo e contigo, né? As pessoas trazem algum assunto, trazem algum problema, alguma dificuldade, não para você dar a solução, mas para colher a sua opinião. E depois ficar contra você mesmo, de acordo com aquilo que você falou. Mas com Jesus isso não cola, como diz, né? Isso não colou, né? E nós devemos aprender com ele para não entrar nessa fria também. Julgam com seletividade. Mas também as pessoas julgam com a intenção de humilhar. Humilhar. Aquela mulher foi trazida ali para ser o quê? Humilhada. Diante de homens. Diante de Jesus. Diante de mais pessoas que estavam lá. Jesus estava no templo. Ele não estava ali sozinho. Então, com a intenção de humilhar, de revelar publicamente o seu problema. Os irmãos já viram que às vezes a gente julga até no pedido de oração? Você quer contar um problema de alguém, aí você vai pedir oração para essa pessoa. Aí você conta toda a história dela, que não precisava ser contada, né? Fulano, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Aí aquilo que os outros não sabiam passam a saber. Você revelou uma forma, digamos assim, de justiça própria, querendo apresentar um pedido de oração, mas às vezes a intenção não era o pedido de oração, era revelar o problema da pessoa. Então, esse julgamento tem o intuito de humilhar a pessoa, ou seja, espalhar o seu problema para toda a comunidade. E era justamente isso que esses homens fizeram. Eram religiosos, eram pessoas que deveriam aconselhar aquele casal que ali foi pegando adultério. Não, mas eles trouxeram para colocar diante do público, para dar publicidade ao erro dela. Existem, irmãos, questões que não precisam da publicidade. É melhor ficar oculto, resolver o problema, do que você publicar. Porque fica mais difícil para você resolver. A pessoa fica humilhada, fica ofendida, fica ferida, e pode ser que você vai ter um problema muito maior para resolver, ajudar essa pessoa a resolver o problema, do que se você tratasse com privacidade do que público. E aquela pessoa ali estando, eles tinham a intenção de humilhar, e a intenção de levar Jesus também a humilhá-la, coisa que não ocorreu, mas a intenção deles certamente era essa. Mas, meus irmãos, há também outras pessoas que julgam pensando estar fazendo justiça. Julgam pensando estar fazendo justiça. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então, se Moisés mandou, nós somos observadores da lei, então nós estamos fazendo justiça. Mas a verdadeira justiça tem como pressuposto o amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 9, se alguma coisa na lei se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso que é o resumo da lei. Então, muita gente julga pensando estar fazendo justiça entre aspas, porque, digamos, se assim
está registrado, assim faremos. Se assim diz, assim faremos. Depende muito da interpretação que a pessoa dá. Era justamente isso que eles queriam ver com Jesus. Como Jesus interpretaria a lei de Moisés que eles tanto defendiam. Mas o pressuposto de Jesus na interpretação da lei e da Bíblia sempre foi o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. Então o pressuposto dos judeus na interpretação da lei era julgar sem desprovido de amor e de humildade. Na concepção de Jesus, o julgamento teria que ser como? Segundo a reta justiça, segundo a interpretação correta. E muitas das vezes, irmãos, hoje, também até no Evangelho de Cristo, é possível que nós pegamos textos isolados, ou textos interpretamos desprovido do amor de Deus, de Cristo em nossas vidas, com a intenção de prejudicar outras pessoas. E isso é muito ruim. Aquelas pessoas estavam ali para julgar, pensando que estava fazendo justiça. E será que a justiça verdadeira seria tirar a vida daquela mulher em praça pública através de apedrejamento? Essa seria a justiça? Ou a justiça seria apenas dar uma outra oportunidade como Jesus deu? Isso é muito significativo. Mas, em segundo lugar aqui, meus irmãos, eu quero dizer o que aprendemos com Jesus. O que nós aprendemos com ele nesse texto? Primeiramente, nós aprendemos que o julgamento deve partir da minha perspectiva e não da perspectiva alheia. O que eu quero dizer com isso? Aquele que está sem pecado, atira a pedra. Então o que Jesus agora, ele traz o assunto, ele traz a abordagem, não pelo crivo da mulher que estava sendo acusada, mas pelo crivo dos seus acusadores. Tem que passar pelo seu crivo, pelo seu coração. Você é essa via, para você chegar nela, tem que passar por você. É isso que Jesus estava dizendo. Então, como que é isso? Isso é o julgamento segundo a minha perspectiva. O que eu quero dizer? Eu vou julgar você, então olhe para mim primeiro, para ver como é que eu estou, né? Senão eu não tenho autoridade para fazer isso. Jesus estava dizendo, olha para a sua vida, faz uma avaliação, faz uma retrospectiva. Se você se achar digno, aí você atira a primeira pedra. Se você não achar digno, encerra o assunto. O que Jesus estava dizendo e nos ensinando, o que nós devemos aprender com ele, é julgar segundo a minha perspectiva e não a perspectiva dos outros. Tem que passar por mim. Esse é o verdadeiro cristianismo, é o verdadeiro evangelho. Se eu desejo que alguém faça algo, fazei-lo-vos também. Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Eu devo fazer primeiro, né? Para depois cobrar dos outros. Então aprendemos com Jesus. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Eu sempre digo, e repito, né, não tenho medo de errar, falar isso, acredito que a melhor tradução desse texto não seria essa, aquele que está sem pecado, seria aquele que não quebrou nenhum dos 10 mandamentos, que eles conheciam muito bem, seja o primeiro a tirar a pedra. Essa era a ideia que Jesus queria dizer. Ela adulterou, mas você é cobiçoso, você é idólatra, você não tem amor no coração, ama mais o seu burro do que um enfermo. Era isso que Jesus estava dizendo. Então nós aprendemos com ele que nós precisamos julgar segundo a nossa perspectiva e não a perspectiva alheia. Outra lição que nós aprendemos com Jesus, que o amor e o perdão é mais significativo do que o julgamento. O amor e o perdão têm mais significância do que o julgamento. O que Pedro disse? Que o amor cobrirá uma multidão de pecados. O amor
E o perdão é muito mais importante do que o julgamento. Enquanto aqueles homens diante de Jesus, querendo julgá-lo a qualquer preço, Jesus demonstrou o contrário, né? Que se eles perdoassem e a amassem, ela seria uma pessoa diferenciada do que era até então. Mas se eles julgassem, ela poderia tornar uma pessoa pior. Muitas das vezes, meu irmão, nós tornamos, se nós não tivermos cuidado, e estiver, digamos, no centro da vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo, à medida que somos julgados, nós ficamos piores. Nós não melhoramos, nós vamos piorando. Aí chega um tempo que às vezes você fica tão resistente a certas coisas, é porque você já foi tão julgado, tão pisoteado, tão prejudicado, que você torna uma pessoa calejada. Então o julgamento não beneficia as pessoas, mas sim o perdão, o amor e o perdão. Então o amor e o perdão é mais significativo do que o julgamento. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse-lhe: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então todo pecador, como eu sou, os irmãos, já fomos pecadores sem Cristo, hoje somos pecadores com Cristo. Todas as pessoas merecem uma segunda oportunidade, merecem uma segunda chance para reconstruir a sua vida. E se você ler a história dessa mulher, que é conhecida na Bíblia como Maria Madalena, a partir deste momento, ela tornou-se outra pessoa, por causa do perdão e do amor de Cristo dispensado a ela. Não por causa dos fariseus que queriam apedrejá-la de qualquer momento, a qualquer custo. Aprendemos também com Jesus, que Jesus não é a favor do pecado, ele é a favor da vida. Ele condenou o pecado e salvou a vida. Vai e não peques mais. Jesus não é a favor do pecado, não. Alguém pode dizer: ah, mas Jesus, muita gente, já ouvi pessoas dizer assim, Jesus, ele perdoou um ladrão na cruz, ele perdoou uma mulher adúltera, ele perdoou isso e aquilo. Perdoou mesmo, né? Mas ele aconselhou a pessoa a continuar na mesma vida? Claro que não, né? Aqui está o exemplo: vai e não peques mais. Então Jesus demonstra aqui que ele não é a favor do pecado, e o salário do pecado é a morte. Nós já temos uma sentença, que é a morte física, e a segunda sentença seria a morte espiritual, e a terceira a morte eterna. E Jesus veio para salvar, ele não veio para destruir ninguém. Os irmãos se lembram da história de Tiago e João para com os samaritanos? Os samaritanos não queriam receber Jesus, e Tiago e João dizem: ah, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu para consumir esses homens, como fez Elias? Ainda invocou o profeta, né? Como fez Elias. E a resposta de Jesus foi contundente, né? Vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-la. Você não sabe de que espírito sois. E não sabia mesmo, não sabia nem interpretar a história, porque um fato histórico não se repete, né? Então não é repetir lá com eles. Eu estive pensando muito esses dias, pastor Rubem e demais irmãos, sobre, abrir aqui um parênteses, sobre essa questão de descer fogo do céu, né? Os irmãos já estudou a Bíblia, os irmãos conhecem muito bem a história de Cristo, né? Jesus nunca fez um milagre para descer fogo do céu. Mas a Bíblia diz que o anticristo vai fazer isso, né? Então essa é uma ideia para quando o anticristo vier essa terra, já deve estar rodando por aí, né? Daqui um dia ele se apresenta, ele vai fazer isso, né? Sabe para quê? Para dizer: eu vou fazer um milagre que nem Jesus fez. Ou seja, eu sou o verdadeiro Messias, fazer um milagre maior do que aquele que eu fiz, se ele se apresentar como Cristo, né? Quando eu estive aqui nessa terra, porque ele nunca fez isso.
Mas a Bíblia diz que o anticristo fará isso, né? Então, a gente precisa ficar atento, né, com esses fatores, porque tem coisas, né, que as pessoas, que quando esse homem da maldade, da iniquidade vier, vai enganar muitos, e a Bíblia diz que é possível enganar até os escolhidos, porque ele vai fazer muitos sinais, mas tem uma coisa, né, que ele diz, sinais de mentira, e não de verdade. É interessante quando a gente olha, quando a gente estuda os milagres feitos por Jesus. Jesus sempre curou um enfermo que era verdadeiramente enfermo, não era alguém que dizia que está enfermo. Olha lá na Bíblia, todos os enfermos que Jesus curou eram de enfermidade física, era comprovadamente, era cego, era pessoa que tinha morrido, era pessoa que tinha a mão mirrada e assim por diante. Era algo que a Bíblia pôde narrar, é como algo que era conhecido pelas testemunhas que conviviam com ele. Isso é muito importante, irmãos, porque tem muito enganador por aí, que está falando que está curando, doença subjetiva, talvez que nem existem, mas as curas que Jesus fez sempre foi física, era vista, era conhecido. O Evangelho de João fala muito sobre isso, porque o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos. Cada milagre, dos 7 milagres que João selecionou para narrar, normalmente existe um debate em torno daquela cura, acerca daquele homem que foi curado, que era conhecido de todos. Não era algo inventado, ou algo subjetivo, algo escondido. Até a mulher que tinha um problema hemorrágica, que era um problema interno, mas era visível também. Não por causa da ferida, da enfermidade, mas do sangue que corria durante 12 anos. E por fim, meus irmãos, o que aprendemos com Jesus é que é preciso fazer uma pausa antes de julgar e condenar alguém. A Bíblia diz que quando trouxeram aquela mulher, Jesus começou a escrever no chão. E eles continuaram ali insistindo. Jesus levantou os olhos, foi a primeira pausa, né? Ele disse: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Abaixou novamente a cabeça e continuou escrevendo. Parece que Jesus deu 2 pausas, né? Depois, quando ele levantou os olhos e não contemplou mais os acusadores, aí que ele foi dar sua palavra final: nem eu te condeno, vai e não peque mais. Nós vemos aqui que antes de qualquer julgamento, nós precisamos dar uma pausa para reflexão, para avaliar, para pensar acerca daquele que nós estamos julgando, acerca de nós mesmos, acerca do que Jesus ensinou, para a gente tomar pé da situação, para depois pronunciar as nossas palavras, e que elas sejam benéficas e não maléficas, que ela seja edificante e não condenatória. E aqui a Bíblia diz que Jesus fez justamente isso. Ele abaixou, ele não respondeu primeiramente, depois ele disse apenas essa frase: que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele inclinou novamente, e depois ele levantou os olhos, certamente ele já sabia pela sua onisciência, e olhou, e cadê os acusadores? Às vezes, meus irmãos, nós somos muito afoitos no falar, né, e no julgar. Queremos sair na frente, queremos ser o campeão, né, no julgamento das pessoas. Mas nós aprendemos com Jesus que ele não foi assim. Ele deu a pausa, ele pensou, ele refletiu, ele deixou os acusadores, não somente ele, mas deixou os próprios acusadores pensar também, né? Eu penso e você pensa aí, quem está certo? E daqui a pouco não tinha mais ninguém lá. Aprendemos com Jesus que é preciso fazer uma pausa antes de julgar e condenar.
Eles disseram: na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. A abordagem de Jesus foi interpretar corretamente a lei, conforme já falamos, que os escribas e fariseus conheciam e interpretavam ao seu modo. Por isso a tradução apropriada seria: aqueles que nunca violou nenhum dos mandamentos, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. O apóstolo Tiago, em sua epístola, ele disse: aquele que nunca violou um dos 10 mandamentos, ou seja, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso é importante, não porque nós estamos sob a lei, nós estamos na época da graça, do Evangelho, mas como eu tenho o costume de dizer, e é correto, a graça é mais rígida do que a lei. Por quê? Porque a lei é como se você estivesse na menoridade, alguém responde por ti. E a graça, você está na maioridade, você responde por você mesmo. Por isso que Paulo diz que a lei serviu de aio. Essa palavra aio significa pedagogia, condutores de criança. A lei serviu de condutores de criança para nos conduzir a Cristo. Então nós estamos na época da graça, nós estamos na época da maioridade. Por isso a responsabilidade é maior. Não é cumprir regra, não é cumprir lei, mas é viver, né, sob domínio e orientação do Santo Espírito de Deus, de tal maneira que o amor que um dia foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo seja evidente àqueles que nos rodeiam, àqueles que nos cercam. E quando isso acontecer, nós podemos dizer e afirmar categoricamente que, né, chegamos à maturidade cristã e o pleno conhecimento do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém? Deus nos abençoe grandemente. Pastor Rubem, nós agradecemos pela atenção, que Deus abençoe grandemente. Agradecemos também ao pastor Rubem pela oportunidade de pregar pela primeira vez nesse templo novo e lindo que ficou aqui embaixo. Não precisa mais a gente subir a rampa, né? Só sobe a rampinha aqui e a escada ali, né? Para chegar aqui. Muito bom. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Hélio. O pastor Hélio é um grande teólogo, escritor de livro, né? Teologia sistemática, né, pastor Hélio? E aí um trabalho e tanto do nosso pastor Hélio. Eu quero agradecer ao pastor Hélio. Sempre prazer em recebê-lo aqui na nossa igreja, pastor. Ainda tem muito o que fazer ainda, mas já melhorou bastante. Chegamos então, irmãos, ao final do culto. Quero agradecer a cada pessoa, cada um dos irmãos. Deus os abençoe grandemente. Amém?